Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O estudo que estaremos fazendo hoje, gente, está relacionado aí à lição de número 7 da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E o título da lição é Em Defesa da Vida. Então essa lição ela é baseada, a princípio, no sexto mandamento, a saber, não matarás. Então eu quero trabalhar um pouquinho desse tema com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Eu quero, é claro, também, antes de começar a lição, agradecer a Deus pela vida de vocês, tá? Pela família de vocês, pelo ministério de vocês, que Deus em Cristo abençoe a todos. Estamos vivendo, todos nós, um tempo difícil, né? Um tempo meio calamitoso, mas que Deus em Cristo nos guarde, nos preserve, tá? Em segurança, para que nós possamos aí dar continuidade à obra que Deus nos chamou a fazer, a saber, ganharmos almas para o reino de Deus, pregarmos o evangelho, ensinarmos a palavra do Senhor, tá? Que Deus, então, continue abençoando vocês de todo o coração. Muito feliz pelo que Deus tem feito. Amém? Em nossas vidas. Vamos começar mais uma lição aí. Então, o texto bíblico básico está lá em Mateus 5, 17 ao 22. Já o texto áureo está em Êxodo 20, verso 13, e diz, não matarás. Vamos então para o nosso comentário, né? A palavra introdutória, que diz assim, não matarás é o sexto mandamento absoluto da lei de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um indivíduo de forma ilegítima. Quem mata uma pessoa toma o lugar do Altíssimo, pois somente ele tem o direito de decidir quando a vida de alguém deve cessar. Então, como eu já adiantei para vocês, não matarás. Este vai ser o tema aí dessa lição. É claro que para começar a comentar, para começar a falar um pouco sobre ela, eu gostaria de fazer com vocês algumas considerações iniciais, tá? Que eu creio ser de grande importância, grande relevância para o nosso estudo relacionado à lição. Então, a primeira seria essa. Haja vista a enorme complexidade no que tange a compreensão de tal mandamento, faz-se necessário analisá-lo gramaticalmente em seu contexto original. Então, onde eu quero chegar com isso? Gente, não matarás. Quando a gente lê na nossa Bíblia em português, a gente já vê claramente e passa a ter um certo entendimento. Mas a questão principal é, nós precisamos entender o que é que Deus está querendo dizer-nos com não matarás. Esse é o ponto, esse é o foco, essa é a chave. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia foi escrita originalmente no idioma hebraico, né? O Antigo Testamento, já o Novo Testamento foi escrito no idioma grego originalmente, e ambos os testamentos, o Antigo e o Novo, possuem certas porções leves de um idioma chamado aramaico, né? Pouca coisa. Há mais aramaico no Antigo do que no Novo. No Novo, algumas frases só. Onde eu quero chegar com isso, então? É que quando a gente vai para o texto original, a gente percebe lá essa ideia de não matarás, a gente vê algumas coisas importantes que precisam ser ditas aqui para termos uma melhor compreensão. Então, já vou fazer isso aqui. Então, a princípio, a primeira coisa que eu quero analisar com vocês é isso. Fazermos aí uma análise gramatical, entender o que está dizendo lá a palavra no seu contexto original. Outro ponto importante, aplicar os temas descritos na presente lição, primeiramente à luz dos contextos bíblicos, para só a partir de então aplicá-los ao nosso. Outra coisa que é interessante, gente, essa lição, ainda que tenha um tema específico, não matarás, mas ela tem diversos temas que estão interligados a essa questão de não matar. É bom que a gente entenda isso, tá? Ainda que existem espécies de subtemas que estão ligados a esse tema, não matar. E quais seriam eles a princípio? Aborto, eutanásia, morte quando o assunto é uma guerra. Então, como é que a gente vai fazer para entender isso? O primeiro passo é analisar esses temas, esses assuntos propostos por essa lição, lá no seu contexto original bíblico, ou seja, no seu contexto bíblico, né? Entender a história lá e como a Bíblia analisa tal ponto, a intenção por trás do texto, o que o autor nos queria passar e nos quer passar com o texto, para só a partir de então aplicá-los aos nossos dias, tá? Fazer uma aplicação. Então eu não posso entrar dentro da Bíblia com pressuposto atual. Eu não posso pegar uma visão de aborto hoje, uma visão de eutanásia de hoje, uma visão de algo, e simplesmente querer fazer com que a Bíblia concorde com aquilo que eu penso, a ideia que eu tenho a respeito desse assunto. Eu preciso primeiro entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto, como é que isso era visto naquela ocasião, naquele momento, para que a partir de lá, a partir desse ponto, eu possa entender e contextualizar melhor esse assunto. Tá? Então, outra coisa que é importante também. E, por fim, o último, analisá-lo universalmente. Então, analisá-los universalmente e não individualmente. Outra coisa, eu disse que há vários temas. Então, esses temas, gente, eles precisam ser analisados de maneira universal.
a gente não pode pegar casos isolados que aconteceu ou com algum conhecido nosso, algo que a gente leu no jornal, nos jornais, em revistas, algo que a gente assistiu no noticiário e ter esse fato isolado que nós vimos ou ouvimos falar dele como regra. A regra é aquilo que a Bíblia diz ser a regra, aquilo que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, ditou como regra. Esse é o ponto. Então, eu não posso pegar situações, casos isolados e ter tais casos como regra. Eu preciso trabalhar uma linha linear dentro da Bíblia sagrada, entender o que a Bíblia diz. Então, dito pois isso, vamos então para a nossa lição aí, começando. Primeiro ponto, lembra que eu disse aí que nós trabalharíamos a questão, tá, da linha gramatical? Então, eis aqui o texto original. Eu estou girando aqui o mouse e você vai perceber quando assistir o vídeo, porque se eu tirar o dedo aqui, ele se apaga. Eu preciso dele aqui para mostrar uma coisa. O idioma que está aqui, a princípio, está aqui em cima escrito, ó, Bíblia hebraica. Então, isso aqui é um escrito hebraico. Então, é o sexto mandamento, não matarás, dentro do contexto original hebraico, que está escrito lá. E lembrando que no nosso idioma, que é o idioma, né, ocidental, latino, a gente começa a escrever e ler da esquerda para a direita. Mas no idioma hebraico, é um idioma semítico, assim como o aramaico e outros, tá, árabe e outros idiomas do tipo, começa a se escrever e ler da direita para a esquerda. Então, onde eu estou girando o mouse aqui, eu acho que você vai conseguir enxergar no seu aparelho, o celular, quer ser o celular, o PC, o computador, você vai ver que eu estou girando aqui. Então, é daqui que começa a se ler, ó, lo. Essa palavrinha em hebraico é lo. E lo quer dizer para nós aqui no português não. Tá? Então, essa é a primeira palavra, lo. Aí nós temos a segunda palavra que eu vou aqui agora marcar para vocês, que é a palavra-chave para entender o matarás. Então, o que é o matarás que está na minha Bíblia em português, na sua em português, perdão, é essa palavrinha que está aí no original hebraico. Então, a gente já viu aqui lo, a primeira, não, e a segunda está aqui, ó, tá vendo? Tirtsa, lo, tirtsa. Então, o que é o ponto a se entender? O que seria essa palavra tirtsa? Vamos ver aqui a transliteração para começar. Então, como eu disse, lembrando aí, começando o lo, então, ó. Lo, e quer dizer não. Tirtsa. E eu já vou explicar agora o que é essa palavra para você entender. Porque na sua Bíblia está aí. Não matarás. Na minha também em português. Mas o que quer dizer original? Está lá. Então, lo, está aqui, ó, não, no hebraico. Tirtsa quer dizer o quê? Assassinarás. Então, é bom entendermos isso. Quando eu passo a entender esse contexto de assassinar, eu já passo a ver isso de forma diferente. Porque até então, quando eu vejo matar, eu penso que toda a vida tirada, quer seja humana, quer seja uma vida animal, eu colocaria irracional, um inseto, o que quer que seja, uma planta, então toda a vida tirada, se eu desmato lá uma floresta, mato uma planta, capino um quintal, preciso cortar umas ervas, ou quando eu podo uma árvore e tiro essa árvore completa, quando eu, como eu disse, esmago um inseto, então eu estou matando. Então, toda a vida que é tirada é uma quebra do mandamento ou não? Se eu analisar só pelo português, o matarás, eu vou pensar que tudo que a vida que foi tirada quebrou lá o mandamento. Mas quando eu passo a olhar no contexto original, eu vou entender que não é básico, não é bem assim, matar, mas a ideia é assassinar. Então Deus disse o que ali? Não assassinarás. Por que é bom entender isso? Porque lá na frente a gente vai ver isso aqui, contexto onde a gente vê que o povo de Deus, Israel, tirando vidas lá de inimigos no exército. Como é que eu vou conciliar uma coisa com a outra? Então, entendendo isso aqui, o que Deus proibiu é o assassinato. Então, não assassinarás. Tá? Então, se você de repente precisou matar um inseto, por causa que esse veneno desse inseto não pudesse vir a ninguém, porque há ONGs, há leis, há questões aí que defendem a vida por completo, então não se pode tirar a vida de plantas, não se pode tirar a vida de animais, não se pode tirar a vida... Então, de repente a pessoa ficou preocupada, meu Deus, deu uma chinelada numa barata, tirei uma vida, matei uma formiga, tirei uma vida, matei um rato, tirei uma vida, matei uma cobra venenosa que estava no meu quintal, eu podia ter tirado ela para fora, não matado, mas eu acabei matando. Então, nesse ponto, eu matei, eu quebrei o mandamento, não assassinarás, é outro ponto, assassinar. E vamos ver já com a ideia de assassinar. Tá claro isso aqui? Eu creio que a princípio tá. Vamos lá então. Então, deixa eu ler para entender. Em Êxodo 20, 13, temos a presença do verbo hebraico ratzah, que quer dizer o quê? Assassinar, matar, cuja ideia é matar com violência e matar de maneira injusta. Já começa a ficar mais claro o assassinar aqui então. Então, a princípio, não é só matar, é assassinar. Mas em que sentido isso se baseia?
Então esse verbo é utilizado, lembrando que essa palavra tirtsar que está aqui, ela é extraída desse verbo que está aqui embaixo, ratsar, tá vendo? Ratsar, assassinar, matar, cuja ideia é o quê? Matar com violência, matar de maneira injusta. O verbo ratsar, na legislação mosaica, na lei de Moisés, tem o sentido de proibir o homicídio premeditado, ou seja, o assassinato violento de um inimigo pessoal. Então a ideia por trás do que Deus passou-nos é que Deus estava proibindo o assassinato cruel, violento, premeditado e motivado por, muitas vezes, motivado por situações esdrúxulas, supérfluas. Tá? Do nada se mata alguém, do nada se tira uma vida. Então esse é o ponto a ser analisado. Então não é todo tipo de vida que entra, se encaixa nisso, nem todo tipo de morte se encaixa nisso. Há um processo. Então Deus diz, não assassinarás. No hebraico, mais uma vez, para você gravar, lo hatzar, tá? Ou lo, tá vendo? Tirtsar, melhor dizendo, lo tirtsar. Vou falar mais devagar, lo tirtsar. Vamos continuar aqui então. Primeiro tópico. Os casos de assassinatos na Bíblia. Vamos passar. Entendendo, pois, a introdução, a gente já pode passar para o primeiro tópico já com isso em mente. Vamos lá, então. Resoluções divinas versus resoluções humanas. E já começou a chover. Você vai ouvir um barulhinho meio chuviscado aí, que está chovendo aqui muito, caindo chuva sobre o meu telhado. Vamos lá, então. Para os hebreus possuírem a terra prometida, teriam de entrar em guerra contra as nações que ali habitavam. Eles levaram 5 anos até passarem da terra, até se apossarem da terra, e mesmo assim não conseguiram exterminar totalmente os seus habitantes. Isso parece contraditório quando se coloca o 6º mandamento ao lado dos relatos históricos. Entramos assim no terreno da ética, na sua perspectiva filosófica, para compreender o conflito de valores. Há conquistas que são feitas somente por meio de guerras, e na guerra há mortes. Então, é claro, a gente vai entender por que Israel então precisou guerrear com esses povos. Por que houve morte dos inimigos lá por parte de Israel, por que esse foi o caminho, a carruagem, lá, a ação, por assim dizer, de Deus para que os inimigos viessem a deixar a terra prometida. Porque Deus disse, olha, vocês vão entrar, tomar posse da terra. Mas Israel entrou e precisou guerrear, precisou lutar. E dentro dessa guerra, dentro dessa luta, muitas vidas foram tiradas. E isso dá um nó na nossa mente. Como é que o Deus do Novo Testamento, que é amor, que preserva a vida, no Antigo Testamento ele dá ordens? Então, coisas que deixam a gente, às vezes, com a cabeça meio desbaratinada aí para tentar entender. Então, isso aqui, eu não vou me ater agora, tá? Não que eu não vá explicar, mas eu não vou me ater agora, porque lá na frente tem um tópico focado mais para a guerra. Então, eu prometo a vocês que lá no tópico que virá, eu vou parar isso aqui, encerro esse assunto aqui, dou uma pausa esse assunto aqui, melhor dizendo, e concluo ele lá nos tópicos posteriores, tá? Para a gente poder ganhar mais tempo então. Então, já a gente vai falar sobre isso aqui com mais detalhes. Então, segundo tópico, o aborto e seus motivos, e os motivos dos que os defendem. Então, vamos lá, ok? O aborto e os motivos dos que os defendem. O mundo atual vive em um grande dilema na questão do aborto. Há movimentos que defendem a sua legalização, enquanto outros são totalmente contra. As justificativas daqueles que defendem o aborto partem de uma lógica equivocada. A questão é, como conciliar o aborto com o 6º mandamento? O feto, seja ele de quanto tempo for, é um ser humano em desenvolvimento no útero da mãe. Como ser humano, não tem quem lute por ele para defendê-lo contra a morte, nem a própria mãe, nem da própria mãe. Então, gente, vamos entender isso aqui a princípio. Eis aqui um caso complicado. Deus é defensor da vida e nós, como servos do Senhor, também devemos ser defensores da vida. Mas o que a gente tem percebido é uma grande crescente no que tange aí o aborto. Quer seja ele liberado em alguns lugares aí, algumas pessoas tendem como liberado, quer seja ele de forma clandestina, né? Pessoas, mulheres, jovens se engravidam e adentram em clínicas aí e acabam cometendo aborto. Quando não, também em casa ou na rua, às vezes por temer os pais. O que a gente tem percebido é que ainda que se debata muito esse assunto, ainda que se fale muito a esse respeito, ainda que se lute lá nos tribunais muito para a gente lutar para tentar aí
não deixar que esse negócio seja aprovado, o que a gente vê são casos e casos e mais casos de aborto. Então, a questão é, o que a gente precisa entender, a princípio, é o que a Bíblia diz a esse respeito, como a Bíblia vê a questão do bebê, da criança, do parto, do nascimento. Vamos ver alguns textos aqui e eu vou, ao longo de cada texto, explicando aqui. Então, o primeiro passo é entender a questão bíblica, o que eu havia dito lá. Primeiro, contexto bíblico, para conseguir a gente possa aplicá-lo aos nossos dias. Contexto bíblico. Salmo 139, verso 16. Vejamos o que diz o salmista, nesse caso aqui, Davi. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, olha aí que interessante. O salmista Davi está falando que o Senhor Deus o contemplava quando ele ainda estava sendo formado, ele ainda não tinha uma forma de um bebê completo, mas durante esse processo da gestação ali, enquanto a mãe Davi era gerado no ventre de sua mãe, Deus está dizendo que o Senhor me viu, os teus olhos me viram, o Senhor me contemplou, o Senhor me conhece. Então, o que a gente já começa a entender a partir daí? Que para Deus a vida é intrauterina. Ao contrário do que a gente às vezes vê pessoas, ouve pessoas ensinando, para Deus a vida inicia-se no ventre. Muitas vezes as pessoas acham que a vida só começa a existir a partir do momento em que há ali o nascimento, o parto. Então, geralmente, vamos pegar um exemplo do nosso aniversário. Quem nasce num determinado dia do mês, tal pessoa, sempre que é esse dia do mês, ela comemora um ano a mais. Tá? Então a tendência é essa. Mas a gente sabe que para Deus a ideia é aquele dia do ano que se comemora o aniversário e mais os meses que antecederam lá, um mês ligado à fecundação. Então vou dar um exemplo. Um homem de 30 anos hoje teria, segundo lá o nascimento, é claro, todo ele dentro da normalidade, teria 30 anos e 9 meses. Então esse é o ponto, que para Deus a vida é intrauterina. E essa é a questão. Essa é a linha. Então a gente, por mais que se conte a data do aniversário do dia que deixou a madre, deixou o útero lá de nossa mãe, para Deus já ainda, enquanto no ventre havia vida, há vida, existe vida. Esse é uma pessoa, já é uma pessoa ali. Outro ponto, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei o profeta. Outro caso, outro exemplo bíblico, Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5. Deus falando com Jeremias, que antes que Jeremias fosse formado lá no ventre, Deus já conhecia ele. E antes que ele saísse, deixasse a madre, antes que houvesse o parto de Jeremias, Deus já havia santificado a ele e as nações Deus já tinha dado a ele por profeta. Então Deus já, em outras palavras, eu te conhecia antes de tu fosse formado e também já tinha um projeto para, enquanto você estava no ventre da sua mãe, eu já tinha um projeto para você, para a sua vida. Ou seja, então um bebê que está ali sendo gerado no útero de sua mãe, ele é para Deus uma vida. E deve ser para nós também uma vida, uma pessoa que está ali indefesa, uma pessoa que não pode por si só se defender, nem de outras coisas aí do tipo, e também nem da própria mãe, caso a mãe queira tirá-lo. Nem isso, essa pobre criança pode se defender disso. Então, é uma vida que está ali dentro. Continuando aqui, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Outro exemplo, nesse agora de João Batista. Então João Batista, né, quando o anjo Gabriel falava com Zacarias, pai de João, ele falava a respeito do nascimento de João e que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então ainda dentro do ventre de Isabel, João Batista já cheio do Espírito Santo de Deus. Então, além de ser uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. E o que não impede, ou melhor dizendo, o que impede hoje de que bebês aí sejam cheios do Espírito Santo já no ventre. Então, Deus tem para todos nós um propósito, um projeto, um plano, ainda dentro do ventre de nossa mãe. Olha que coisa linda, gente. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança, não está aqui a palavra criança, mas vamos lá, saltou no ventre. Devo ter esquecido de colocar, perdão. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha que coisa linda também, mais um texto maravilhoso para explicar isso aqui. Então, naquele momento ali, Isabel ali grávida, Maria
também, quando Maria vai fazer a visita, ela faz a visita para sua prima, lembrando que ambos eram primos, as crianças ali, naquele momento o João Batista ali, a criança sacudiu no ventre ali e Isabel foi cheia na hora do Espírito Santo de Deus. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Tudo isso, esses versículos, para mostrar uma coisa só para nós. Para Deus, a vida é intrauterina. Então, a gente tem que ficar atento com essa questão ligada ao aborto, entender como é que Deus vê as coisas. Outro exemplo aí, um dos motivos, uma das justificativas que as pessoas tentam aí ter, alegam ser justificativa para poder abortar, né? É claro que não há nenhuma plausível, mas pessoas tentam usar isso aqui como justificativa. A primeira, o controle familiar. Algumas mães não desejam levar uma gravidez adiante, porque um filho a mais atrapalharia seus planos de controle familiar. Neste caso, algumas contam com a anuência do marido. Então, um exemplo aqui, né? Há famílias que, uma vez percebendo que a mãe lá está gestante, que há uma gravidez nessa família, no lar, acontece a gravidez, eles vão dizer o seguinte: olha, a gente não tem condição não, a situação está difícil, está apertado para todo mundo, não tem o que comer, não tem o que vestir direito, está difícil para nós que estamos aqui em casa, quem dirá para quem vai chegar, então não tem condição. Eu acho que a melhor coisa a se fazer nesse caso seria então abortar, porque não teremos condições de criar uma criança, não conseguimos ter condições de sustentarmos a nós mesmos, quem dirá uma criança. Então, para que essa criança não venha sofrer, para que não venha faltar nada para ela, para que ela não venha posteriormente morrer, até quem sabe de fome, que tal nós fazermos isso agora? Aí, como diz aqui, nesse caso, algumas contam até com a anuência do marido, ou seja, tem homens que ouvem isso, a mulher diz isso, quer saber, realmente você está certa, então, ou às vezes ele é quem dá a ideia, né, para a mulher, também parte de um, independente disso aqui. O ponto é que ambos, às vezes, se reúnem e dizem, olha, a solução é o aborto. Então a gente percebe o que, gente? Isso não é justificativa e nunca será solução. Para aquelas famílias que estão passando aperto, o Senhor Jesus é claro em dizer, tá? Para que a gente não se torne ansioso, tá? Com o dia de amanhã. Não estais ansiosos com o dia de amanhã, com a vez de comer, com a vez de vestir. A gente precisa entender uma coisa: se nós usarmos a nossa fé, nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que não deixará faltar nem para nós, nem para esse bebê. Um Deus que criará, segundo a tua glória, o teu poder, uma condição, uma situação ou situações para que esse parto ocorra bem, para que essa criança venha ao mundo. Hoje nós temos aí pessoas que auxiliam, que ajudam, há lugares que Deus levanta, igrejas, pessoas que podem auxiliar, hospitais, pessoas bem financeiramente ou não, até uma situação difícil também, mas dividem o pão. A questão é que Deus é a favor da vida e nós precisamos ser a favor da vida também. Então, o fato de ter uma situação financeira difícil, tá? E tal pessoa, por isso, esteja fazendo o controle familiar, esteja controlando ali a quantidade familiar de crianças dentro do lar, isso não quer dizer que seja esse o motivo para que haja aborto. Olha outro ponto interessante aí no controle do lar. Eu coloquei aqui Gênesis 1, 28. Deus me fez lembrar desse texto. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A princípio, é desejo de Deus que a gente cresça, que a gente frutifique como família. Esse multiplicar, esse povoar, né, a gente vai entender no tempo ali, Deus falou com aquele casal, a fim de que houvesse um povoamento da terra. Tá? Isso não quer dizer que nós agora, como família, devemos crescer e povoar a terra hoje. A gente sabe que hoje tem muitas coisas, controle de natalidade, questões financeiras. Hoje há muitos controles que nós podemos fazer para poder saber se é momento certo de trazer ou não uma criança ao mundo, tá? Esse é o ponto. O tempo certo, a situação correta, tá? Dá para se planejar hoje bastante. Então esse é o ponto a se entender. Uma das coisas é o fato de que Deus não colocou um multiplicador aí. Deus não falou, eu quero que todos os casais tenham 10 filhos, ou todos os casais tenham 15, ou todos tenham 20. Não há um número estipulado por Deus de filhos que a gente deve ter, uma regra. Então Deus não criou uma regra. Quanto mais filho, melhor. Ainda que alguns leiam esse texto, interpretem assim, queiram fazer assim. Mas há casos, há situações que não dá, ou questão de saúde, questão familiar. Há mulheres que às vezes são hipertensas, coisa assim. No parto, no ano do parto, pode acontecer acarretar um problema lá na pressão arterial, isso via gerar um eclâmpsia, coisa do tipo, a morte do bebê ou da mulher. Então, há situações, há N situações, há um controle que pode ser feito. Então, uma vez que Deus não colocou um multiplicador, não disse que tem que ter um máximo, é esse, a gente precisa entender uma coisa. O mínimo, é claro, 1. Mas se vai ter 2 filhos, se vai ter 3, se vai ter 4, tudo dentro do tempo, tudo dentro da direção.
Mas caso eles venham, caso ocorra e não foi planejado, isso não é motivo para que haja o aborto. A gente precisa criar, cuidar, amar, acalentar, orientar e sempre pedindo a Deus para que Deus nos dê condições para fazê-lo. Tá? Esse é o ponto aí desse subtópico. Outro subtópico, indicação médica. Há situações em que alguma doença exige que se tome a decisão entre salvar a vida da criança ou a da mãe. Isso gera um conflito difícil de ser resolvido. Há, no entanto, fatores que favorecem a escolha pela preservação da vida da mãe, principalmente quando ela tem outros filhos para cuidar. Como pessoas que confiam no poder de Deus, talvez teríamos um caminho diferente a tomar. Então está o texto aí, Marcos 9, 23, que diz: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que maravilha, glória a Deus. Lembrando que esse texto aí, Marcos 9, 23, é lá uma referência lá ao texto na qual Jesus está agora expelindo um demônio da vida de um jovem, que nós conhecemos como jovem lunático ou jovem possesso lá na Bíblia. Mas a ideia básica é o que aqui, dentro da situação que estamos focando aqui. Há situações que são questões de indicação médica, ou seja, a gravidez é uma gravidez de risco. E naquele momento ali, às vezes, há casos em que tem que se haver uma escolha, optar-se por salvar o bebê ou salvar a mãe. Aí é que a gente se encontra numa grande encruzilhada, numa situação difícil. Porque não é uma regra onde você vê, sempre que houver um problema, salva a mãe. Ou sempre que houver um problema, salve o filho. Ou sempre, não é uma regra estabelecida ou pré-estabelecida. A gente vai analisar situação por situação. Mas vamos tentar entender o seguinte. Uma mãe que, como foi posto aqui, uma mãe que tenha outros filhos. Então, os outros filhos que já nasceram, já vieram, precisarão dessa mãe. Então, se não houver jeito, gente, isso aqui é só se não tiver jeito mesmo. Se só der para salvar um dos dois, aí tal mãe tem mais filhos e os filhos pretendem. Infelizmente, nesse caso, às vezes acabam optando, né, claro, com toda a questão médica, todo o aparato médico, judicial também, mas optando por salvar a vida da mãe, para que a mãe dê prosseguimento, continue com os filhos e possa até futuramente ter outro filho, vir a ter outro filho. Tá? Então não há uma regra dizendo salva só a mãe ou salva só o filho. Há casos em que a mãe diz, eu quero que salve o filho. Muitos casos a gente vê aí, a mãe ela vai optar por que o filho seja salvo e ela vai embora, ela morra. E aí, nesse momento, o pai se encontra numa situação difícil, ou quando o pai não está presente, alguém que está perto. Então, o que eu quero dizer com isso, eu não quero parar aqui o vídeo e ficar falando meia hora sobre esse assunto, porque é um assunto complexo, é um assunto difícil. Então, há casos, nesse sentido aqui, gente, indicação médica, há casos e casos. Então, cabe a gente entender uma coisa. Haverão situações dessas aqui, que como que disse aqui, o comentarista colocou bem colocado. Tem situações dessas que ou vai ter que salvar um ou outro. Então, a gente vai partir para quê? Para orar a Deus, buscar a Deus para que os dois saiam ilesos. Então a gente vai entrar na oração, vai usar fé, vai chamar no jejum, na consagração, dobrar o joelho, boca no pó, porque ele lá. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então a gente vai fazer isso aí, orar, buscar, clamar e, claro, pedindo sempre que seja feita a vontade de Deus, que prevaleça ali a vontade do Senhor. Então, olha aí uma situação difícil se analisar. Continuando aqui então, 2.3, indicação jurídica. Quando uma mulher é vítima de abuso e engravida, ela pode carregar consigo um trauma. Quando entrar em contato com uma realidade em que a liga ao desconhecido que a abusou dela, isso pode afetá-la emocionalmente. A indicação jurídica permite a mulher fazer dignamente o aborto numa clínica com auxílio médico. É chamado de aborto de honra. No entanto, há casos de mulheres que se arrependem por terem abortado nessas condições, sofrendo posteriormente distúrbios psicológicos severos. Então, o caso aqui está muito claro, bem explicado aqui. A princípio, a mulher foi abusada lá, né? Houve o estupro, né? Deus no livre e guarde, é uma situação terrível. Houve lá o estupro, o abuso. E nesse abuso a mulher veio a engravidar. Aí, nesse caso, existe aí, junto à questão judicial, junto aos amparos ali, assistência social, psicólogo, há todo um acompanhamento, todo um aparato, e dentro disso, caso a mulher deseje abortar, ela vai fazer lá, realizarão nela o aborto de honra, que é algo tudo legalizado, tudo tranquilo, nos trâmites legais aí. Mas, ainda assim, há casos desses que na hora ali, pela questão aquela coisa, aquela tristeza, aquela questão emocional abalado, a mulher opta por abortar. Mas após isso, há muitos casos em que a mulher se arrepende do que ela fez.
Ela cai em si, tipo, o que fizeram comigo não foi certo. Me machucaram, me magoaram. Isso é uma marca que eu acabo levando para a minha vida, um trauma, mas por causa do que fizeram comigo, eu acabei tirando a vida de um inocente, alguém que não tinha culpa, alguém que não pediu para vir ao mundo, alguém que não merecia. Então, por um erro que comigo fizeram, acabei eu cometendo. Esse é o pensamento da mulher lá. Então ela pensa assim, aí isso, imagino que isso gera nela depois. Então ela já tinha um problema a princípio com a questão do estupro, tentar conviver com isso, que não é fácil. Aí ela agora vai, há casos, como foi citado aqui, em que a mulher, quando cai em si, depois do aborto, ela pensa, poxa, meu filho, minha vida estava em mim, é uma vida que veio de mim. Então a mulher sofre duas vezes, sofre sempre lembrar desse estupro terrível e sofre por saber da vida do filho. Então, gente, outro caso que é o hiper complicadíssimo. E nós, servos de Deus, onde é que a gente entra nisso? Tá? Privando pela vida. Orando pela vida, orientando essa mulher, dando todo aquele aparato que ela precisa. Tá? Essa mulher precisa ser acompanhada clinicamente, ela precisa ser acompanhada judicialmente, ela precisa ser acompanhada também espiritualmente. Tem que se haver oração, tem que se haver conselho, leitura da palavra de Deus, sempre está orientando. Tem que ter uma junta, muitas vezes entre nós, na igreja, alguém que tem que estar acompanhando essa pessoa. Essa pessoa não pode estar só. Porque ela pode vir muitas vezes, nem abortar, mas ela pode muitas vezes atirar a própria vida com o bebê dentro dela. Com medo do que possa acontecer depois, a dor de ter tirado o filho, ela pode muitas vezes tirar a própria vida. Então, a princípio, um estupro, que por conseguinte gerou uma gravidez indesejada, por assim dizer. Dessa gravidez veio um aborto, porque a gravidez não era desejada, mas com esse aborto pode haver um suicídio da mãe. Olha que assim, uma cadeia de situações difíceis, de problemas. Então, nós, povo de Deus, né? Eu falei com vocês que a gente aplicaria a luz da Bíblia, mas a gente vai perceber muitos casos e casos. A gente não vê versículos claros, mas a gente sabe que Deus, pela Bíblia, é a favor da vida. Então, a gente precisa fazer, é claro, o nosso papel, que é orar, aconselhar, orientar, estar junto, amar essa pessoa, ensinando a amar também esse bebê que está dentro dela, que de nada tem culpa do que aconteceu, não há nenhuma parcela mínima que seja nenhuma de culpa esse bebê, essa criança, essa vida que está sendo gerada, independente da situação que tenha levado a isso. Então a gente precisa orientar, ajudar, orar e acompanhar. E não apontar o dedo, não criticar, não falar, foi estuprada porque usou a roupa tal, foi estuprada porque estava no lugar errado. Tem gente que ao invés de abraçar, ajudar, a situação da pessoa está difícil, ainda complica mais a situação. Agora cabe a nós, povo de Deus, servos de Deus, filhos de Deus, abraçar, ajudar, orientar e preservar a vida do bebê e por conseguinte dessa pessoa também que passou por isso, tá? E com toda a dificuldade, por pior que seja, por mais difícil, melhor dizer que seja, também orar por esse estuprador, a fim de que Deus venha salvar essa vida e nunca mais isso aconteça, tá? Que também, com toda a ruindade lá, tudo, por pior que tenha feito, ainda é uma alma que precisa do Espírito Santo de Deus agir na vida dele. Continuando aqui. Indicação social. Algumas mães pobres alegam não serem capazes de sustentar a criança. Eu até havia falado na outra. Todavia, por pior que seja a situação, há saída para esses casos. Mateus 6,25. O que essas mães não sabem é que, segundo dados médicos, a maioria das mães que optam pelo aborto por não terem condição financeira de criar o filho no futuro apresentam problemas psicológicos complicados. Então, gente, eu havia comentado algo a esse respeito lá, então vamos fechar nesse ponto aqui para entender melhor. Então, a princípio, a mesma questão é lá. Tanto essa questão de controle familiar, né, o controle pela quantidade de filhos, eu só quero ter 2 filhos. No máximo. Aí vem um terceiro, vou abortar porque eu só queria 2. Não. Tá, então esse é o ponto. Eu quero 2. Vier 3, glória a Deus. Vier 4, glória a Deus. Vier 5, glória a Deus. Tá? Ainda que eu não tenha planejado, mas se veio, privar pela vida. Mesma coisa aqui, a indicação social. Eu havia comentado lá, mas a ideia é nesse slide aqui. Você me entende aí, peço perdão. Então, a princípio, a mesma coisa que eu citei lá atrás. Nós devemos orar a Deus, pedir a Deus, não andar ansiosos, entendendo que quem cuida de nós é Deus. Ainda que a nossa vida financeira não esteja das melhores, das boas, e com esse problema que está acontecendo no Brasil hoje aí, no mundo hoje aí, pessoas estão passando uma situação ainda mais difícil, tá? A gente está vendo aí muita coisa, auxílio emergencial, mas tem gente roubando, tirando o auxílio emergencial de outros que estão precisando. Só Deus, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a ideia básica é entender o quê, gente? Que Deus é quem cuida de nós.
tá? E eu tenho certeza que se de repente você está me assistindo aí e algum ente querido seu está passando por isso, ou você mesmo, não sei, Deus é fiel para dar-nos condição. Deus guarda, Deus garante, Deus sustenta. Basta que nós privamos pela vida. Não, a situação social não deve ser motivo para aborto. Colocar uma criança num saco de lixo, numa lixeira, num rio, como eu vejo muitas vezes. Oh Deus, eu penso que quando eu gravo aqui, a tristeza toma conta do meu coração. Então, a gente precisa cuidar, amar, tá? Abraçar, para a glória do Deus Todo-Poderoso, que a gente tem que amar os nossos filhos. Tá? Deus ele nos dará condições para isso. Indicação eugênica. Há crianças que, por motivos genéticos, podem nascer com alguma deformidade física. Nesse caso, muitos casais optam por não dar à luz. Embora não seja algo tão simples como alguns pensam, a leitura de que um crente em Jesus faz da vida é diferente. Né? Um filho sempre será amado, ainda que porte alguma deformidade física ou mental. Vamos ver lá Romanos 8, 28. E sabemos todos que as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, outro ponto, gente. Um caso, houve lá a questão da gestação, está grávida, gravidez. Aí, por exames lá, que hoje a medicina tem se avançado muito nesse sentido, antigamente não teríamos, mas hoje a gente tem aparatos para isso, descobre-se que a criança, ao nascer, ela trará em seu corpo alguma deformidade, né? uma deformidade física, ou de repente deformidade ligada à área mental, tá? Intelectual. Então, alguns pais, por saberem disso de maneira antecipada, já sabendo o que vai acontecer, eles optam por, já que vai estar assim, então melhor que nem nasça. Então vamos abortar para que essa criança não vai andar, ou não vai falar, ou vai estar em estado vegetativo, ou então vai ficar numa cama a vida toda. Então alguns decidem por conta disso, não deixar com que essa criança venha a nascer. Mas a gente precisa entender uma coisa, nós, os servos do Senhor, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Gente, nós vamos entender uma coisa. Ainda que eu saiba o que a criança possa vir a ter, ainda que me fora dito e revelado lá pelos exames a qual foi feito, o que eu preciso entender é uma coisa, eu preciso amar essa criança. Nós precisamos amar essa criança. Tá? Dar a essa criança o direito de viver. Viver numa cama, não sei, viver com problemas mentais, mas ainda assim, tal criança não lhe pode ser negado o direito de viver. Tá? Nós devemos dar a ela o direito de viver e o cuidado, tá? Para que essa criança possa viver bem, fazer o melhor possível, tudo que tiver ao nosso alcance para que essa criança tenha uma vida maravilhosa. Eu estou falando com vocês aqui, meu filho ele é especial, estou gravando esse vídeo para vocês aqui, meu filho ele nasceu com um problema ligado aí à área cognitiva, então ele tem um problema na área mental, né? Então assim, gente, pensa na coisa, eu amo meu filho demais, meu filho é minha bênção, meu filho é um presente de Deus para a minha vida. E ainda que me fosse dito antes, olha, seu filho, por causa disso, né, não houve oxigenação no cérebro, então seu filho vai nascer com uma sequela. Eu ouço isso sempre, né? Eu estou sempre, uma sequela. Independente disso, querido, não tem sequela. Não tem. Eu amo meu filho é um presente de Deus na minha vida. Eu não sei como é que eu faria para viver hoje se eu não tivesse o meu filho comigo. Tá? Então, eu amo. Meu filho é especial. Mas ele é especial duas vezes. Ele é especial porque a linguagem que se dá hoje a quem tem uma espécie de deformidade física ou mental, não sei. Mas ele é especial para mim, ele é especial porque é meu filho, é especial porque é uma vida que Deus colocou para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse amar, para que eu pudesse abraçar. E eu sou feliz por demais, tá, com meu filho. Eu não tenho nada que falar, me queixar, que reclamar. Amo meu filho, tá? Eu sei que ele vai assistir esse vídeo depois. Filho, papai te ama, tá? Em nome de Jesus, eu te amo muito, filho. Então, gente, isso não é desculpa. O que a gente tem que fazer, entender é isso aqui. É não negar a tal criança o direito de crescer, tá? O direito de nascer, o direito de sorrir, o direito de chorar se preciso, o direito de se alimentar, o direito de dormir, o direito de levar uma vida. Precisa entender isso aqui pura e claramente, tá? Essa é a realidade ser dita. Terceiro tópico, as guerras e mortes produzidas por elas. Vamos ver isso aqui. Agora eu vou comentar aquilo lá atrás que eu tinha dito. Não há situação mais grave do que a guerra para se matar pessoas. Ela está presente na humanidade desde tempos remotos.
A morte está longe de ser o ideal, mas em algumas situações ela se torna um mal necessário. Em alguns casos, Deus mandou que Israel eliminasse povos cuja cultura era deplorável e a índole doentia, como os povos que sacrificavam crianças. Então, gente, tem um caso interessante a se trabalhar aqui, que é a questão da guerra. Deus disse, não matarás. Nós vimos lá que não matarás é não assassinarás. Eu creio que ficou muito claro, tanto para mim quanto para você, no texto original aí. Mas a gente vê casos que dá a entender que Deus dando ordem para que Israel adentre lá nas terras de Canaã, entre os cananitas, e eliminasse, não deixasse nada dos povos. Há muitos textos, eu não teria nem tempo hábil de falar aqui, mas é isso aqui que gera a dúvida para nós. Como pode um Deus de amor, um Deus de glória, um Deus de graça, um Deus que não só ama como é o próprio amor, a essência do amor, ele é o amor, mandar tirar vidas? Como é que funciona isso, gente? Em primeiro lugar, uma coisa precisa ser entendida. Deus é o doador da vida, e sendo Deus doador da vida, Deus faz da nossa vida o que bem quer. Então ele a dá e ele a tira como quer, quando quer. Lembra que Deus disse, ou melhor dizendo o que Jó disse em relação a Deus? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aponta para a soberania de Deus. Deus é um ser soberano. Então ele é o doador da vida, cabendo ele tirar a vida como ele quer, a maneira como ele quer. Se Deus não permitir que eu termine de gravar esse vídeo e tome minha vida de volta aqui para ele, Deus não será tido como injusto, nem nada do tipo. Deus é justo. Deus é gloriosamente justo, santo, santo, justo. Então o que ele faz, primeiro, Deus não deve satisfação a ninguém, nenhum ser criado, nenhum ser humano, ninguém. Porque ele é criador. Segundo, Deus é soberano, ele faz o que bem quer quando quer, ele é Deus. Terceiro, Deus não pode ser avaliado, analisado segundo o crivo humano. Tá? O Criador não pode ser avaliado, analisado pelo crivo da criatura. Eu não posso usar preceitos morais, humanos, para tentar avaliar a índole, o caráter, a ação, o agir de Deus. Não, ele é Deus. Então a nossa mente é muito limitada para tentar colocar Deus na parede, a ponto de dizer, olha, isso aqui é justo, não pode Deus. Como é que um Deus... Eu vejo muita gente dizer isso, na área da filosofia, quebrando cabeça com um negócio tão simples. Como é que um Deus santo e justo, um Deus de amor, um Deus da vida, que a gente vê no Novo Testamento, um Deus tão amoroso, um Deus de paz, pode ser o mesmo Deus lá que está dando ordem lá no Antigo Testamento para eliminar. Muitos vão dizer que não é o mesmo Deus. Que o Deus do Antigo Testamento é uma invenção, uma criacionice judaica, lá um Deus tirano judaico, que foi criado só para poder embasar as atitudes que eles fizeram, que é invadir, saquear, matar, entrar numa terra. Então usaram o nome desse Deus para poder ganhar direito à terra. É o que eles vão dizer na filosofia, na sociologia e outras áreas aí, na zoologia da vida aí. Então a ideia básica é entender o quê? Deus é soberano. Deus é o autor da vida. Deus tira a vida como quer, a hora que quer, ele faz o que quer. Não cabe a nós tentar questionar, somente entender e aceitar. Só que o problema gera para nós, fica mais difícil, não é o fato de Deus tirar a vida. Se Deus tirar a minha vida, eu disse aqui agora, ok, ainda vão me velar. Eu acho que devido a essa questão do coronavírus agora, eu nem sei se vai ter velório. Deus me livre de falar isso, mas vão me velar e vão dizer, olha, amém, Deus sabe o que faz, Deus é justo. Se eu, de repente, fechar os olhos aqui agora, enquanto estou gravando, e morrer. Mas o problema é quando a gente lê textos que mostram que Deus, dando ordem a um ser humano para ir lá tirar a vida de outro ser humano. Gente, é aqui que dá um nó na mente. É aqui que complica o negócio para nós. Josué recebeu ordem de ir lá e exterminar os cananitas, juntamente com os soldados de Israel. É aqui que a gente começa a não entender a questão. Então, o negócio não é tão simples quanto parece. E eu acredito, e eu estou sendo sincero aqui, gente, não é para fazer mistério, drama no vídeo, não, mas aqui, a partir daqui, eu creio que esse vídeo não seria suficiente para explicar tudo isso. A gente teria que analisar, fazer muitas análises. Então, a questão básica é entender isso aqui, é ficar com isso aqui. Então, outra coisa, os povos lá, Deus deu para esses povos muita chance. Se você ler, não tenho tempo aqui, mas se você ler Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão, em dado momento da conversa de Deus com Abraão em Gênesis 15, você pega a partir do verso 13, 14, 15, naquela sequência ali, Deus disse para Abraão que o povo dele, Israel, iria para uma terra, ficaria preso nessa terra, depois Deus iria julgar os povos lá, aquele povo que aprisionou Israel nessa terra, libertaria Israel depois disso. E depois Deus daria aquela terra, eu daria essa terra, como Abraão estava, que é Canaã, para o povo lá, para a nação.
de Israel. Então essa terra já era de Israel, eles estão tomando posse de algo que é deles por herança. Só que precisa entender uma coisa, gente. Deixa eu ver se o slide que vem fala um pouco, para não parar aqui. Vamos lá, então eu vou explicar já isso aqui. Então o fato é esse. Qual era a maneira que Israel chegaria na terra para tomar de volta a terra deles? Olha, estamos aqui porque o Deus de Israel, nosso Deus, deu-nos dessa terra ao nosso pai Abraão. Não haveria outro jeito para tomar posse da terra senão pela guerra. Não dava para remediar, conversar, não dava para comprar a terra de um povo escravo, não tinha como. Era algo inevitável. Então essas mortes não foram mortes premeditadas, um assassinato cruel, violento. Primeiro, aquele povo ali era um povo que estava lá passando pelo juízo de Deus. Então Deus usou pessoas para cumprir um juízo dele em outras pessoas. Assim como posteriormente usou nações estranhas também para cumprir o juízo dele em Israel. Deus usou a Babilônia, Deus usou a Síria, Deus usou Assíria, Babilônia, persas e os medos, usou outros povos ali para poder pôr Israel no eixo, assim como usou Israel também para extirpar e eliminar outras nações. Então, gente, onde eu quero chegar com isso? Deus é justo. Esse é o ponto. Não dá para a gente tentar analisar, tentar colocar Deus, tentar dizer que os atos de Deus são injustos. Isso aí é impossível. Deus é justo, Deus é soberano, Deus é doador da vida, e isso por si só já nos mostra que não haveria outra maneira. Qual é a maneira de Israel tomar posse daquela terra sem ser pela guerra? E guerra geraria morte. Então, gente, não haveria outro jeito. É o que eu creio aqui, é o que eu entendo, é o que eu estou tentando passar. Caso não fique claro, peço que você, antes mesmo de pensar alguma coisa, ou comentar, ou dar um dislike no vídeo, entenda a princípio que não teríamos tempo hábil para falar sobre tudo isso aqui. Então deixa o meu contato aí no final, vai ter meu contato aí, a gente pode conversar melhor sobre isso. Tem muita coisa para ser dita que eu não teria tempo no vídeo aqui para falar com vocês, mas há muita coisa a ser dita esse ponto. Continuando aqui, o cristão e a guerra. Quando o crente é convocado para ir à guerra, ele empunhará uma arma e assim como os outros soldados terá de usá-la. Paulo diz que o magistrado não traz a espada debalde, ou seja, à toa. Logo, estando sujeito ao governo, pois toda autoridade vem de Deus, o crente não tem como escapar dessa incumbência. Outro exemplo está aqui, gente. Isso aqui eu vou ser breve. Estava dizendo guerra aqui, mas vamos no modo geral. Você pega aí um crente que é convocado para uma guerra, alistado, se alista e é convocado. Lá nessa guerra ele vai ter que usar a arma, vai ver o inimigo de frente lá. Ele precisa entender uma coisa, se ele botar o rosto dele na frente, o inimigo vai atirar na cabeça dele. Querendo ou não, ele está lá para guerrear, ele vai ter que, cumprindo uma ordem do governo, ele está sujeito a subordinar essa ordem, ele vai ter que atirar no inimigo, ou ele vai ter que atirar ou matar para não morrer. Esse é o ponto, querendo ou não. Mesma coisa um policial, crente, cristão, cheio de Deus, um pastor, homem de Deus, um profeta de Deus, homem de Deus lá. Mas ele tem um trabalho, vamos supor que ele pastoreia uma igreja, mas como ele não vive ainda do salário, da renda da igreja, então ele dirige uma igreja à noite e é policial durante o dia. Querendo ou não, esse pastor vai ter que andar armado com um policial e se um bandido pôr em risco a vida dele ou de outrem, ele infelizmente vai ter que atirar nesse bandido. Muitas vezes é claro que, sendo ele conhecedor da palavra, ele sempre vai tentar atirar quando possível para imobilizar o bandido, mas haverá casos que não terá jeito. Possa ser que esse tiro venha matar e ferir alguém. Então ele vai estar fazendo isso no exercício do dever. Tá? Não que ele saia de casa dizendo, hoje eu vou matar, hoje eu vou tirar a vida. Não, ele sai para defender a sociedade e assim também a sua família e os demais, a nossa família que estão assistindo aqui. Mas possa ser que ele precise atirar. Então esse é o ponto. Precisa entender, tá? Um policial, um soldado na guerra, muitas vezes ou algumas vezes precisará fazer isso aí para poder se defender. Isso é uma realidade. Ah, você vai dizer, mas tem um filme aí, né, que eu não lembro o nome do filme, gente, vou ser sincero com vocês, acho que é O Último Homem, que fala de um soldado lá na guerra que decidiu não matar, salvar. Quem dera, nem sempre é desse jeito, nem sempre vai dar para fazer o último homem lá. Às vezes, até o último momento, acho que é isso o nome do filme, eu não conheço não. Mas tem momentos que vai ser necessário, serão infelizmente necessário ter que tirar a vida para defender, então tirar uma vida para defender outras. Muitas vezes um camarada está lá com reféns, 30 reféns, ele está com uma arma na mão. E o policial é crente, serve a Deus, é um atirador de elite, e ele precisa atirar com uma ordem que foi dada por um superior dele, para que, atirando naquele bandido, ele salve as 30 outras vidas que estão lá. Infelizmente, ele terá que fazê-lo. Tá? É a triste realidade. Quarto tópico, a eutanásia e a forma como o cristão a enxerga. Vamos falar um pouquinho sobre a eutanásia agora. A eutanásia, do grego
boa morte é um procedimento que antecipa a morte de um doente incurável, para evitar maiores sofrimentos. Essa é uma prática antiga e ainda sujeita a muitas discussões. Há uma responsabilidade médica e jurídica para a sua prática, normalmente a pedido da família, quando esta não deseja mais ver o sofrimento de um ente querido. Segundo a Bíblia, a morte nunca é bem-vinda, ela é chamada de inimiga. Está lá 1 Coríntios 15, 26, a morte, a última a ser vencida, o último inimigo a ser vencido. A Bíblia valoriza a vida. Nós enxergamos a eutanásia como uma cessação da vida para dar fim ao sofrimento físico, mas temos a convicção de que o sofrimento não cessa para quem morre sem Jesus. Assim, cremos que a extensão da vida pode criar oportunidades ao moribundo de salvar a sua alma. Então, outro detalhe, gente, a eutanásia é algo que para nós cristãos não é uma realidade para nós cristãos, porque nós somos defensores da vida, como nosso Deus também priva pela vida. Mas há casos em que a pessoa está em uma situação difícil, né? Na cama, há muita dor, muito sofrimento, a pessoa às vezes não consegue falar, se locomover, está aquela tristeza. Então a família, às vezes, a fim de evitar o prolongamento desse sofrimento, faz o quê? Olha, melhor que se desligue os aparelhos, a chamada eutanásia, né? Quando se acelera lá o processo de morte daquele que está passando por uma situação tão complexa que, segundo o que se vê, não haveria mais volta, retorno, não tem mais vida, não tem mais jeito para aquela pessoa. A pessoa está em estado vegetativo. Então, vai lá e desliga o aparelho. Gente, tem que entender uma coisa. Ainda que haja juridicamente muitos aparatos que defendem, nós, os servos de Deus, jamais devemos ser a favor da eutanásia. A pessoa mas está sofrendo, a situação está difícil, a que está naquela cama, nunca vai sair dali. Para começar, para nós, servos de Deus, não existe essa palavra nunca. A gente não trabalha muito bem com essa palavra nunca. A gente sempre tem, enquanto a vida, há esperança. Está lá, mas a vida, um jeito a gente vai estar sempre orando. É claro que Deus é quem vai fazer a sua vontade. A vontade de Deus que prevalece. Mas nós devemos sempre privar pela vida. Tá? Sem buscar, por quê? Porque muitas vezes tal pessoa poderia ter uma chance de aceitar a Cristo como Salvador. E aí sim, quando chegar o momento certo, partir para a glória. Então, a eutanásia, ela priva a pessoa muitas vezes desse direito. A pessoa que às vezes não conhece o Senhor, não teve oportunidade, está tendo agora, e quando a morte vem, ou quando é tirada a vida por eutanásia, quando é autorizado, permitido que se faça esse procedimento, a pessoa perde o direito de até mesmo de ter a sua vida salva por Jesus Cristo, entregar a vida para Jesus Cristo. Então nós, gente, precisamos entender o seguinte, tá? Para muitos é o quê? A eutanásia é uma maravilha, como dizer, boa morte. É uma maneira de tirar, arrancar o sofrimento. Mas se a pessoa morrer sem Cristo, ela sofreu aqui e vai sofrer ainda mais na vida vindoura. Então, olha que dor. Então, é um sofrimento. Aí é que o sofrimento, aí sim que vai ser o sofrimento, se ela morreu aqui sem Cristo. Se foi praticada a eutanásia nela sem Cristo. Então esse é o negócio, esse é o processo, esse é o problema. Ah, mas o cristão já aceitou, então pode fazer eutanásia? Ainda assim não, gente. A gente tem todo um procedimento. Embora não seja a minha área, tá? Você está me vendo aqui, meu conhecimento é muito parco nessa área. Eu tenho que admitir, falar a verdade para vocês. Eu não conheço casos de pessoas, eu não convivo com pessoas que passaram por isso. Eu não estudei medicina ou algo do tipo, ou psicologia, ou coisas, para entender melhor esse assunto. Eu estou dando aqui a minha opinião parca, pouca, e sendo sincero, tá? Nesse sentido. Mas o que eu creio nesse quesito, nesse sentido, é que a gente deva aguardar e não praticar a eutanásia. Porque se a pessoa morrer, se tirar uma vida aqui para evitar um sofrimento aqui, pode muitas vezes agravar um sofrimento maior lá, gerar e agravar um sofrimento maior. Então, valorize a vida e que tal pessoa tenha a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador. Amém? Quinto tópico. A explicação de Jesus para o sexto mandamento. Continuando aqui. E voltou a chover, tá? O Senhor amplia o entendimento do sexto mandamento, mostrando que há formas diretas e indiretas de se praticar o pecado de matar. Então deixa eu ler de novo aqui. O Senhor amplia o entendimento do sexto mandamento, mostrando que há formas diretas e indiretas de se praticar o pecado de matar. Então a gente vai ver aqui o que o Novo Testamento traz à luz desse ponto. Tá? Qual é a visão do Novo Testamento a partir de Cristo, lá daquele sexto mandamento que a gente começou lá, que é o Êxodo 23. Vamos ver isso aqui. Princípio. Outras formas de matar. Em defesa da vida, Jesus amplia a compreensão do mandamento de não matar. Os mestres da religião torciam a própria lei, que tanto se ufanavam de guardar. Há evidentemente uma ressalva na fala de Jesus. O que ele diz,
qualquer que sem motivo se colerizar, aquele que ficar irado sem motivo, o mestre admite a possibilidade de uma pessoa se encher de fúria contra alguém por ser provocada a isso. Nesse caso, a palavra de Deus também oferece um caminho. Ainda que no auge da cólera, a pessoa deve se conter. Então, há casos em que a pessoa às vezes se volta contra a outra. Por quê? Porque outra pessoa a provocou tanto que a pessoa não conseguiu se conter. Há pessoas que, infelizmente, não há motivo justificativo, não estou justificando, mas tem pessoas que tiraram a vida de outros, você vai conversar com ela depois. Por que você fez isso? Eu nem sei. Eu estava fora de mim. É que a pessoa me foi deixando tão nervoso, eu ficando tão irado, que uma hora apagou, quando reacendeu, já estava feito, já aconteceu, já tinha matado, já não tinha mais jeito, já estava preso, agora é pagar pelo que fiz. Então, o que acontece? Um dos casos que a gente percebe isso nesse ponto aí, gente, é que a gente deve evitar também, a nível de trabalhar a questão de não matar, evitar provocar a ira, a cólera, a raiva, e porventura passar por ela. E caso ela venha, porque a ira, irai-vos, Jesus, mas não pecai, ou seja, muitas vezes a gente pode se irar, mas a gente precisa conter a nossa fúria, conter a nossa ira, conter a nossa raiva. Porque muitas vezes a pessoa está tão irada que o fato dela matar a outra ou não é só uma questão de tempo. Ela se ira tanto que ela determina no coração matar. Então, antes dela praticar o assassinato, ela já matou só no pensamento. E nada, segundo ela, vai evitar o que vai acontecer. É só uma questão de tempo, até ela encontrar, até ela arquitetar o plano, mas ela já está pronta para matar, devido à cólera, à ira, deixar raiva. Então, Jesus quer dizer com isso, muitas vezes não é o assassinato em si, o fato em si, mas a motivação por trás do fato. A cólera, a ira, a inveja, como foi Caim, a vanglória lá, como foi o caso de Lameque, né, arrogância. Então a gente tem que estar atento a isso aí. Antes de pensar no fato em si, na morte em si, o assassinato em si, no que pode levar ao assassinato, no que está por trás disso, nos sentimentos que muitas vezes nós temos. Esse é o ponto a se pensar. Jesus falou, aquele que chamar seu irmão de raca, né? Então vamos ver isso aqui, palavras que ferem. O termo raca, cuja tradução é desconhecida, vem da mesma raiz de cuspir. De qualquer forma, trata-se de tomar uma atitude de desrespeito em relação a alguém. Pior ainda, chamar alguém de louco como uma forma de ofender a dignidade dessa pessoa. Isso mexe profundamente com a autoestima e, por esse motivo, na visão de Jesus, pode se encaixar perfeitamente em um ato homicida. Então, outro ponto aqui, deixa eu ler o texto, já estamos terminando, tá, gente? Esse está sendo aí um vídeo extenso, eu já calculava que seria mesmo devido ao assunto, devido ao tema. Deixa eu acabar de ler a minha Bíblia aqui e nós já vamos encerrar esse assunto. O que não ficar aí entendido, vou pedir a vocês que contatem-nos para a gente poder falar um pouco. De repente você tem algo aí interessante também, estudou, leu, aprendeu de Deus, de repente com o seu pastor, alguma interessante. Eu gostaria de poder compartilhar com vocês experiência a esse ponto. Alguma observação que você fez até mesmo do vídeo, alguma coisa que eu citei aí, tá? E eu queria aí poder também ter a oportunidade, tá, de junto com você compartilhar um pouco disso aqui. Deixa eu estar abrindo aqui a minha Bíblia enquanto eu falo, vamos ver isso aqui de maneira mais clara, tá? O 17 ao 22. Não cuideis que vim destruir a lei. Vamos lá. Vamos lá, isso. Deixa eu ler aqui o texto para vocês, para a gente poder focar nesse ponto aqui, ó. Mateus 5, 22. Diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu. Então nós temos aqui a utilização da palavra raca. O que seria a palavra raca? Vamos ver isso aqui agora, gente. Nós vamos ver que essa palavra raca, a tradução dela é desconhecida. Então o que quer dizer raca? A gente não tem noção exata do que quer dizer raca. Uns vão dizer que é louco, outros vão traduzir no português como idiota, tolo, insensato. Mas ainda assim, a ideia não é a palavra raca em si, mas a ideia é que aquele que provocar a ira do seu irmão também está ali cometendo um homicídio. Porque ele está induzindo, ele está gerando a situação para que se haja a morte. Então às vezes a gente mata as pessoas com palavras. O marido que põe a mulher lá embaixo, humilha a esposa. Você está, querido,
Você pode estar assassinando a sua esposa e não sabe. Ah, mas ela está viva aqui na minha frente. Mas as coisas que ela ouve da sua boca, só Deus para ter misericórdia. Então, palavras lançadas contra os filhos, palavra de maldição, a gente está assassinando. Então, palavras não é só ir lá e derramar sangue. Não, jogar a pessoa no chão, cortar parte da pessoa, atirar com um revólver, atropelar. Não é a morte, o assassinar muitas vezes pode ser com palavras de maldição, palavras contrárias, palavra contra o casamento, palavra contra a pessoa, palavra contra a vida, palavra contra a família. Eu não vou falar aqui porque a gente não fala essas palavras, somos servos do Senhor. Mas palavras contrárias, pesadas também, são palavras contrárias que podem trazer assassinato. Outro ponto aqui, então eu trouxe aqui a palavra raca no grego, reká no hebraico, está vendo aqui, ó, e a palavra raca aqui, raca também no aramaico. Então está aqui raca no grego, raca no hebraico, e o que é reká, e raca no aramaico. Só para a gente ter uma noção gramatical e linguística da palavra. Outro ponto, fechando já, a importância das revelações pessoais para um culto verdadeiro. As relações pessoais devem se manter sempre em um nível de serenidade, para que o culto a Deus seja aceito. Nos versículos subsequentes, Jesus provoca o raciocínio de seus ouvintes para que eles considerem a serenidade do culto que prestam a Deus. O Senhor exige deles que desobstruam suas almas de qualquer pensamento ruim que afete a vida do próximo. Ele ainda relaciona o juízo humano, o do sinédrio, com o juízo de Deus. Vamos ver isso aqui, 23 ao 26, para a gente fechar nossa lição. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e lembrares de que teu irmão tem uma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Então, gente, o que acontece? Outro ponto que Jesus fala também, para evitar homicídio, assassinato, morte espiritual também, a gente foca com foco espiritual, a gente precisa entender uma coisa, nos relacionarmos bem uns com os outros. A fim de que não venhamos dizer nada que machuque, magoa, que entristeça, que venha provocar a cólera, a ira de alguém, e a fim de que não venhamos ouvir nada desse tipo também. Então, uma das coisas importantes para se evitar esse tipo de problema é viver bem, viver em comunhão, viver em união. E caso surja algum problema, que a gente resolva esse problema. Que haja perdão, que haja procura, que haja busca para sanar qualquer eventual problema. Tá? Concluindo. A reflexão sobre o sexto mandamento traz consigo ainda outros desdobramentos. Então, dá para entender que tem muita coisa a ser dita que, ainda que meu vídeo está grande, eu tenho certeza que passou de 1 hora, eu acho que esse vídeo, não estou computando aqui, calculando, mas está grande. Como a pena capital, o suicídio, o genocídio e outros, destacamos os principais nessa lição. No entanto, devemos ter consciência de que estamos mais próximos de transgredi-lo do que imaginamos. Nossa omissão em socorrer pessoas que carecem de pão, de abrigo, de afeto, por exemplo, demonstram não apenas um gesto egoísta de nossa parte, como também certo desprezo pela vida alheia. Lembremos das palavras de Jesus em Mateus 25, 35 a 40. Então, gente, está aqui, né, a lição. Então, a gente falou aqui, lembrando que teria mais coisa para falar, não deu tempo. Suicídio, está aqui, ó, genocídio, tem muita coisa. É um assunto que tem muitos desdobramentos, é um tema. Mas a gente falou aqui só alguns importantes, como o aborto, a gente viu que havia vários motivos. Um motivo que eu não citei aí na lição, mas tão fútil que é. Há pessoas que tem mulheres que abortam simplesmente por quê? Porque é questão ética, é questão de estética, melhor dizendo, questão estética. O corpo continuar como, eu tinha um corpo bonito, mas eu engravidei, agora meu corpo vai ficar assim, meu corpo vai ficar feio, então vai lá e tira o bebê. Olha, gente, que coisa estranhíssima. Então a gente vai ver que existem N motivos. O que eu queria é só passar o que foi dito aqui pela lição com vocês. Tá, eu quero já fechar agora agradecendo a Deus pela vida de vocês, agradecendo mais uma vez, me colocando à disposição, tá? Vocês têm uma ótima aula aí, uma ótima EBD, que Deus em Cristo abençoe todos vocês de forma especial. Querendo contatar-nos, estamos aí, para o que deve vir. Desde já estamos orando, tá? Orando para que esse tempo de dificuldade cesse logo, passe logo e a gente volte aí dentro da nossa normalidade. Tá? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Obrigado aí mais uma vez pela paciência. Você que conseguiu chegar até essa parte do vídeo, você que veio até o final aí, tá? Que Deus abençoe vocês de forma especial. É um prazer estar com vocês. Tá? Paz do Senhor Jesus. Um grande abraço em nome de Jesus Cristo.